Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Poliplástico, industrializa tubos de polietileno, uma empresa ecologicamente correta. E Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida apresentaremos o nosso convidado de hoje. Você e sua família merecem uma cobertura que é referência em competência e humanização. O Santa Casa Saúde está pronto para atender você através do sistema Abrange. São mais de 200 pronto atendimentos em todo o Brasil para casos de urgência e emergência. Atendimento em locais credenciados pelo 0800 722 7511. Santa Casa Saúde. Associe-se já pelo 3321 7400. A Minerva Beef Shop é uma loja modelo para o amante da carne, onde o público poderá encontrar os melhores produtos com a qualidade Minerva Foods para o cardápio do dia a dia, ocasiões especiais e o tradicional churrasco. Tem também setores de frios e laticínios, padaria e bebidas. A Minerva Beef Shop é uma loja de carnes que valoriza o ingrediente principal das nossas refeições. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Com você logo de manhã. Com você para economizar. Com você e com seus amigos. Com você em todos os momentos. Alto Posto Berrantão. Tudo de bom para você, 24 horas, todos os dias. A Micelium nasceu da necessidade de proporcionar ao agronegócio um serviço completo de análises agrícolas com qualidade e agilidade. Assim, reunimos um corpo técnico de alto nível, equipamentos de última geração e a adoção de técnicas mais modernas e inovadoras para a agricultura. Análise de solo, folha, fertilizantes e muito mais. Avenida Ítalo Salvador 35, Barretos, São Paulo. Poliplástico, atua na industrialização de tubos de polietileno. Uma empresa ecologicamente correta que se preocupa com o meio ambiente. Vendas somente para empresas. Distrito Industrial 2, Barretos. Loja MAP, a maior variedade de chapéus da região. Grande estoque de cintos de couro, carteiras, artigos de viagem como malas, pastas e sacolas. Artigos para tapeçaria e seção de selaria, como celas e seus complementos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a nossa enorme variedade de produtos. Avenida 25, esquina da 32, fones 33224351 e 33227332. Loja MAP. Hoje temos o imenso prazer de trazer nos estúdios da TV Barretos para o programa Quero Saber, mais uma vez, o querido bispo de Barretos, Dom Milton Quenan Júnior. Chegou o ano passado em Barretos, já teve a oportunidade de conhecer nossa cidade, teve oportunidade de conhecer os seus diocesanos, enfim, já tem uma leitura boa para que possa comentar hoje em nosso programa. E também vamos falar muito da importância da campanha da fraternidade, que a igreja promove todos os anos, que a CNBB promove todos os anos, e também o que representa para a nossa população, principalmente a população católica, a Semana Santa, que já está aí, amanhã já começa a Semana Santa. Dom Milton Quenan Júnior, muito prazer em recebê-lo no programa de hoje. Prazer, doutor Luiz, prazer a todos aqueles que estão sintonizados com a TV Barretos, acompanhando o programa Quero Saber.
Dom Milton, o senhor chegou, aliás, tomou posse em Barretos em dezembro de 2014, não é isso? Está gostando? Como é que você está vendo Barretos? Como é que você está se sentindo? A população, eu tenho a impressão que acolheu muito bem, pelo que a gente sente por aí, né? Inclusive, quando o senhor entrou na emissora hoje, o nosso porteiro, ele sempre falou, esse bispo é muito bom, graças a Deus, né? Eu também digo mesmo, Barretos é muito bom. Uma grande alegria, me sinto muito bem, muito já em casa, aqui em Barretos. E quero aproveitar a oportunidade para agradecer a acolhida, o apoio que eu tive da TV Barretos, do senhor, enfim, de todas as pessoas que me acolheram com tanto carinho, com muita atenção aqui na cidade de Barretos. O senhor falou do relacionamento da cidade de Barretos com o senhor. E do senhor para com os padres da diocese, como é que é o relacionamento? Graças a Deus, a nossa convivência é muito boa. É um clero, muitos deles eu já conhecia, em outras, por participar de diversos encontros, atividades, seja em nível de província, seja em nível de região pastoral. E agora, convivendo mais de perto, a gente vai se dando conta de que, de fato, os padres da diocese são bastante dedicados, disponíveis, acessíveis, procuram corresponder às expectativas das comunidades, dos fiéis. Isso me alegra imensamente. A convivência comigo é uma convivência muito fraterna, muito simples, muito sincera, muito espontânea. E eu penso que tanto quanto para mim e para eles também, a presença do bispo continua a ser uma presença sempre próxima, amiga, confiável. Muito bem, porque tem cidades, tem dioceses, eu tenho a impressão, né? Tem diocese, de repente tem um padre mais afoito, pode até bater de frente com o bispo em questão de princípios ou de orientação, né bispo? Sim, ainda há poucos meses, um episódio aqui na diocese de Marília, em que o padre, não sei se o padre, mas uma comunidade toda desafiou o bispo. É verdade, eu vi na televisão recente, né? Pois é. Problema de pedofilia, né? Não, aquilo lá foi uma transferência. O bispo pediu ao padre para ser transferido da paróquia e a comunidade levou muito a mal e relacionou como racismo, pelo fato do padre ser um padre negro, aquela coisa toda. Esse episódio, eu vi recentemente, agora passou até na televisão, não me lembro qual cidade, parece que o bispo não estava tomando providências. Isso foi no Chile, né? Foi no Chile? Foi no Chile. Eu pensei que... Na posse do bispo, a Assembleia se rebelou contra o bispo em razão de... E chegou até agressão, né? Parece, um negócio violento, né? Isso foi no final de semana passado, que de fato aconteceu. O senhor tomou uma decisão que a comunidade acolheu muito bem, pelo menos os órgãos de imprensa, as pessoas que têm uma certa... aquelas pessoas que realmente analisam os fatos de Barretos. O senhor visitou todas as religiões em Barretos, né? Visitou os presbiterianos, os espíritas. Isso foi um gesto muito bacana do bispo de Barretos. Eu penso que era uma necessidade, porque logo após a minha nomeação, o sheik aqui da Mesquita, o pastor Amauri, sim, e um membro lá do Conselho do Centro Espíritas, o Rafael, né? O seu Fernando, eles me fizeram uma saudação através do jornal e eu me senti na necessidade de agradecer. Né? E muito dizer para eles que a recíproca era verdadeira. Da mesma forma como eles estão abertos ao diálogo, à colaboração mútua, a uma convivência pacífica, eu quis, através do meu gesto, dizer que também da Igreja Católica há um desejo de diálogo, convivência, apoio, colaboração mútua. Dom Milton, como a religião católica vê o espiritismo? Bem, o espiritismo é uma doutrina, ela tem uma doutrina com princípios claros, enfim, que se caracteriza como uma religião. Né? Então, em relação aos espíritas, a Igreja Católica
tem uma atitude de respeito, de reconhecimento, né? Mas levando em conta que existe uma diferença entre né? a doutrina espírita e a doutrina cristã. Né? Não católica, cristã, né? Cristã. Né? Então, com a religião espírita, a doutrina espírita, a igreja mantém uma atitude de diálogo religioso. É diferente em relação a outras igrejas cristãs, aonde existe o ecumenismo, né? Sim, sim. Porque nós comungamos da mesma fé, recebemos o mesmo batismo, professamos a fé no mesmo Deus, no mesmo Senhor. Não que o espírita não professe, mas ele tem Como é que eles veem Jesus Cristo? Jesus Cristo... Eles encaram como Deus ou como uma pessoa iluminada? Um espírito evoluído. Evoluído, né? Que chegou ao máximo da sua evolução. Não é? Mas não chegam a dizer que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, é o Deus. Então, nisso, nós nos distinguimos. Né? Mas tem valores, a gente tem que reconhecer, olha, o esforço deles em socorrer, em atender as pessoas, atender os pobres, em socorrer aqueles que precisam, não deixa de ter o seu mérito, o seu valor, e não deixa de ter da nossa parte uma admiração. É como eu sempre comento, a pessoa que faz o bem, realmente, se dedica aos mais humildes, porque o Espiritismo também, embora eu não seja, eles têm uma boa participação comunitária, eles têm uma doação muito grande, através de comida aos pobres, com sopas, aquela coisa toda. Realmente, eles são muito ativos na comunidade. Além do Espiritismo, outras religiões também, que não sejam a católica, a pessoa praticando bem, eu acho que ela tem o reino dos céus. O senhor comunga essa opinião? Eu penso que é preciso que a gente tenha clareza, né? Já nos Atos dos Apóstolos, Paulo diz, né, que Deus não faz acepção de pessoas, né? Que todo aquele que pratica o bem, que pratica a justiça, agrada a Deus. Né? Então, essa é uma verdade que nós comungamos. Agora, a partir daí dizer assim, toda religião é boa. Né? A gente não pode partir... As boas religiões, né? As boas que tem a gente não pode aceitar essa premissa. Toda religião é boa. Uma religião que prega a violência, que prega a morte. Lógico, lógico. Então, quando a gente vê um grupo... Não vamos chegar a esse ponto também. Um grupo fundamentalista, isso não. que em nome da sua fé, ele prega, ele determina que se persiga, que se mate. Quem não comunga com a fé dele, não é boa. Mas aí já não está praticando o bem, como eu disse, né? Já não está praticando o bem, já está praticando o mal. Então, ele usa a religião para praticar atos de violência, né? Mas a gente com facilidade diz. Acaba deturpando. Quem pratica o bem, Deus aceita. Sim. Agora, essa é uma verdade que a gente... É uma verdade que a gente aceita. Agora, a partir daí dizer toda religião é boa... É complicado, né? É complicado, porque uma religião que prega a morte não é boa, não é? Outra atitude do senhor também, que foi muito bem vista, foi a visita aos políticos da região, vereadores, prefeitos. Como é que foi essa participação do senhor? Como é que o senhor teve essa ideia? Foi baseado na campanha da fraternidade? Como é que foi isso? Baseada na campanha da fraternidade. A proposta da campanha, a igreja, que se coloca numa atitude de diálogo, de serviço, né? Então, num gesto de abertura, de uma demonstração de que nós queremos dialogar, colaborar, servir. Então, a gente... junto com a comissão diocesana da campanha, a gente pensávamos em visitar todas as prefeituras durante o tempo da quaresma, mas em razão da agenda fica isso um pouco difícil. Então, nesse primeiro semestre, a gente pretende, já visitei 4 prefeituras. E como é que foi a receptividade desses prefeitos? Extraordinária. Olha, estive outro dia em Colina, estive em Morro Agudo, em Jaborandi, em Colômbia, e digo que cada prefeito com a sua peculiaridade, com a sua maneira de ser, mas a acolhida, a abertura foi maravilhosa. É importante essas visitas, inclusive eu acho que deveria ser uma atitude de todos os religiosos, né? Porque o país está atravessando um momento de corrupção muito grande, né? Então precisamos
É preciso abençoar esse pessoal para que mude a sua trajetória, mas isso nós vamos, é um assunto que mais para frente eu quero que o senhor comente, né? Essa atitude do Papa Francisco falar que vai ficar mais 4 ou 5 anos como Papa, isso quer dizer, porque parece que ele falou que não quer renunciar, então não é renúncia, ele acha que não vive mais do que 4 ou 5 anos, é isso que ele interpretou, que ele quis dar a entender, não? Eu penso que porque ele falou que não quer renunciar? Eu penso que o Papa, nessa fala, ele fez uma conclusão lógica. Um homem com 78, 79 anos. É lógico, né? Com os limites de saúde que ele tem. Porque ele tem limites de saúde. Problema né? de pulmão, ele tem um pulmão reduzido. Parece que ele tem um pulmão só, né? Não, reduzido. Um pulmão reduzido. Um pulmão reduzido, um pulmão só. Né? E certamente outros problemas, quer dizer, não sei se que acaba com a idade, com a história dele. Então ele está dizendo, olha, mais 4, 5 anos eu acho que eu vou render, eu vou cumprir minha missão. Mas penso que mais do que isso, vem de lambuja. Vem de lambuja. Muita gente já pensou que ele poderia renunciar também, né? Mas ele já disse. Dom Milton, eu quero que o senhor me responda já no próximo bloco, qual é a relação da igreja com a maçonaria? Aliás, como a igreja vê a maçonaria nos dias de hoje? Vamos então ao nosso primeiro intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltamos em seguida com o bispo da Diocese de Barretos, Dom Milton Quenan Júnior. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o bispo da Diocese de Barretos, Dom Milton Quenan Júnior. Dom Milton, como a igreja vê a maçonaria? Qual é o relacionamento dos padres com a maçonaria, se é que existe? Porque eu já vi muitos padres fazer palestras em templos maçônicos. Como é que o senhor encara isso pessoalmente e também a igreja encara isso? Bem, a história, o relacionamento da igreja com a maçonaria em tempos passados não foi um relacionamento fácil. A maçonaria, ela é uma organização secreta, é uma organização que tem uma doutrina também, ela também tem um credo, ela tem uma fé que lhe é própria, né? E, em razão disso, cria uma certa incompatibilidade com a fé católica, né? Em razão disso, a igreja... Qual seria a incompatibilidade, Dom Milton? Embora todo maçom se declare religioso, e não deixa de ser, né? Então nós vemos maçons que se declaram católicos, maçons que se declaram espíritas, maçons que, enfim, que professam uma fé. Na verdade, a maçonaria, ela tem, embora eles se declarem religiosos, a maçonaria se caracteriza como uma fé, tem uma doutrina própria. Não se caracteriza, vamos dizer assim, como uma religião, né? Porque não é religião. Não é religião, mas tem uma doutrina. Por exemplo, quando se fala de Deus, né? Todo maçom tem um conceito de Deus, um conceito de Deus como energia, como força, como luz, né? Não como pessoa, né? Como pessoa com quem a gente convive, relaciona, né? Então isso rapidamente para dizer, então cria uma incompatibilidade com a fé cristã, né? Então, embora ela é uma organização, que tem uma doutrina própria, que tem um credo, embora os maçons eles se declarem religiosos, eles estejam abertos, participando, né? Inclusive, muitos maçons participam das atividades da igreja, né? Da igreja. Sim, mas existe essa incompatibilidade, né? E depois também pelo fato de ser uma seita de um grupo secreto, né? Então isso cria grandes... Hoje não é tão secreto não, viu, Dom Antônio, porque, Dom Milton, a gente encontra livros de maçonaria para todo lugar. Isso já foi no passado, eu acho, né? Bem, ainda hoje a igreja mantém-se diante dos maçons com uma certa reserva. Quer dizer, algumas situações ainda não ficaram esclarecidas, né? É um relacionamento ainda
eu não vou dizer de suspeitoso, mas é um relacionamento difícil. Né? Ainda se mantém algumas penas a todos os católicos que se declaram maçons. Né? Quais seriam essas penas que a igreja impõe a isso? Ou coloca? A pena que eu penso que prevalece hoje é que aquele que se declara maçom não deve assumir funções específicas dentro da igreja. Não devem, por exemplo, ser admitidos ao estado eclesiástico. Não é? Não deve ser admitido a funções de ensino dentro da igreja. Não é? Então, em relação a isso, ainda a igreja mantém essas penas. Né? O maçom seria proibido de comungar, de receber a Eucaristia ou não tem nada disso? Em princípio, sim. Em princípio, existe essa pena em relação aos maçons. Né? Mas aí eu penso que a gente tem que... Eu penso que a postura nossa tem que ser mais... não acirrar, né? Mas dialogar. Né? Eu acho que os padres nas comunidades, eles têm a missão de procurar sentar com os seus fiéis que frequentam a maçonaria e tentar ajudá-los a compreender os limites, as dificuldades em relação à igreja, ouvi-los também, o que é que eles têm a dizer em relação ao papel da igreja, o lugar da igreja dentro da maçonaria. Né? Eu me lembro que há alguns anos atrás, inclusive depois se tornou arcebispo, esse bispo, ele dizia aos maçons, né? Vocês, se querem professar a fé católica, têm que, em consciência, estar dispostos a deixar a maçonaria caso a maçonaria se pronuncie ou se declare contra a fé católica. Era isso que ele dizia aos maçons. Então você pertence à loja maçônica. No dia em que dentro da sua loja alguém se pronunciar contra a fé católica ou se declarar contra a ação da Igreja Católica, você em consciência tem que deixar a maçonaria. Né? Pelo que eu conheço, pelo que a gente sabe, não há essa incompatibilidade dentro da maçonaria para com a religião católica, porque me parece que o princípio é você ter uma religião, você acreditar em Deus, segundo os maçons professam, você tem que acreditar em Deus para poder fazer parte. Inclusive até a própria esposa tem que estar de acordo com o seu ingresso, né? E eu acho que, sei lá, pelo que a gente conversa, pelo que a gente saiba, não tem essa incompatibilidade, essa agressão ou ser contrário à fé católica. Cabe aos padres, sabendo de fiéis que frequentam a maçonaria, conversar com eles, orientá-los, ouvi-los, ver as razões pelas quais eles participam, né, e dar a orientação necessária. Sim. E eu penso que eu não gostaria de acirrar. De acirrar, né? Ânimos, né? Católico contra maçom, não, acho que não é por aí que a coisa vai, né? Nós precisamos de paz, de entendimento, né? Agora, cada um na sua como seara. bispo, se você me pergunta, o que a igreja pensa em relação à maçonaria? Isso. Pensa que há uma relação difícil em razão disso, mas eu penso que tem que ser ouvido para chegar a um consenso. Sim. Bom, eu tenho a impressão que o telespectador já pôde sentir bem qual é o que a igreja pensa com respeito à maçonaria, né? E o que a maçonaria também ela faz em Barretos, porque a gente vê muitos maçons participando de atividades da igreja, contribuindo até para diversas situações, até de arrecadação para as paróquias, ajudam muito, né? Isso é importante. Fim do celibato é possível, Dom Milton? Fim do celibato? É possível. Isso atrapalha em alguma coisa? Porque muita gente fala, por exemplo, casos de pedofilia, casos de homossexualismo, muita gente fala, se o padre pudesse casar, seria importante, acabaria tudo isso. Eu penso, não sei se... Bem, existe e já existe uma prática na Igreja do Oriente. A Igreja do Oriente são igrejas católicas de rito oriental. Maronitas, melquitas, gregos, armênios, coptas, católicos. Então, é um grande segmento da igreja católica no Oriente. E as missas são iguais às nossas. Iguais, com o mesmo valor. O mesmo valor. Né?
onde existe, onde o celibato é opcional. Então, há aqueles que se preparam para o sacerdócio uma vez casados, se preparam para o sacerdócio, são ordenados presbíteros, padres. Depois de casados? Depois de casados. E mantêm a sua família. E vivem como um pai de família, conciliando a igreja com a vida de família. E aqueles que escolhem uma vida monástica, né? Então, portanto, uma vida celibatária, né? Então eles vivem em comunidades, eles vivem uma vida de mais reclusão, mas também atendem paróquias, atendem comunidades, assim, e esses mantêm o celibato. Quando se trata de escolher bispos, se escolhe bispos somente entre os celibatários. Ah, entre os celibatários? Aqueles que optaram pelo matrimônio, ou melhor, aqueles casados que optaram pelo sacerdócio, esses não são ordenados bispos. E a prática da igreja no Oriente a igreja convive com isso tranquilamente, né? Então, se você ouvir os bispos da Igreja do Oriente, se você ver os bispos maronitas, eles vão dizer, olha, o Ocidente pode adotar essa prática e não vai criar grandes situações. Eu penso que talvez, não sei se com o Papa Francisco ou o seu sucessor, quer dizer, essa é uma questão que vai entrar em discussão, vai entrar em pauta, vai entrar em discussão, né? Eu penso que há muitos homens casados que ordenados padres poderiam fazer imensamente bem à igreja. Agora, o padre, o seminarista nas igrejas do Oriente, solteiros, entrou no seminário e tal, ordenaram presbíteros, se ordenaram padres, e depois querem casar. Não, esses não podem. Não podem, né? Não, tem que escolher tem que viver o matrimônio antes do sacerdócio. Porque esses que se preparam para homens casados que se preparam para o sacerdócio não entram em seminário. Eles têm uma formação própria. Ah, não entram no seminário? Não entra no seminário, faz a formação própria. Fazem teologia no período da noite. 4, 5 anos à noite, porque trabalham durante o dia, depois terminam a teologia, são ordenados padres. Quem entra no celibato, no seminário, são aqueles que escolheram o celibato. Sei. E como é que está essa discussão? O senhor acha que está avançada no mundo inteiro, no Vaticano? Eu penso que é uma discussão hoje que está O Papa Francisco já chegou a falar sobre isso, porque eu não li nada a respeito. Não lembro dele ter falado isso, né? Acho que agora a questão de maior atenção do Papa é a questão da família. Da família, né? Que agora tem o sínodo, a Assembleia Geral do Sínodo, agora em outubro, que vai retomar aquilo que foi discutido no ano passado, né, aquilo que está sendo discutido esse ano nas paróquias, a respeito da família. Dom Milton, vamos para mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o programa Quero Saber. Já já. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o bispo da Diocese de Barretos, Dom Milton Quenan Júnior, que foi muito amigo do meu parente, o bispo Dom Miziara, de Bragança Paulista, né? Eu era menino, né? Era menino? Era jovem, ele era bispo. Né? Ele era bispo. Mas mas já era padre? O senhor já era padre? Seminarista. Seminarista e tal? Mas ouvia falar muito de Dom Miziara. Dom Miziara foi importante, né? Foi um dos bispos que marcaram o estado de São Paulo, né? Pedofilia na igreja, como é que tá a coisa? Pedofilia na igreja é crime. Então, quando há uma denúncia de pedofilia, os bispos têm a tarefa de pedir àqueles que denunciem as autoridades para que possam tomar as medidas necessárias. Né? Mas tem bispos complacentes, né, que às vezes só se está acabando isso. A igreja hoje, a orientação que os bispos têm é essa. A pedofilia tem que ser tratada como crime. Aqueles que incorrem a esse crime têm que pagar a pena que é própria dele. Né? Sei. Então, alguém que qual é a atitude da igreja quando chega alguém, um paroquiano chega para o senhor, não um diocesano? Óbvio, aquele padre lá está acontecendo isso. Há provas. Procura o delegado de polícia, abre um boletim de ocorrência
e indicia esse padre, indicia essa pessoa. E eu sei, mas enquanto ele padre na igreja, como é que fica? Uma vez indiciado, ele é afastado de toda atividade pastoral. Ele tem que ser indiciado, Ele tem que ser abertura do inquérito policial. Abrir o inquérito, se há, bem, Bom, porque às vezes ele não é processado, abriu o inquérito, não provou nada, né? Mas mas enquanto não se prova, ele fica afastado. fica afastado, É. né? Por isso que quem vai abrir inquérito tem que ter prova suficiente, porque sabe que pode ser, que depois pode ser. Pode virar contra ele a Virar coisa. contra ele. Não tem a menor dúvida, porque é uma Mas, situação muito mas complicada. quando há uma denúncia dessa gravidade, extrema gravidade, as pessoas que denunciam são orientadas a procurar o delegado, a fazer um BO, a abrir inquérito contra o padre. Se de fato o bispo vê que a coisa tem consistência, porque também ele não vai dizer para uma pessoa, olha, isso daqui não tem consistência para tomar atitude leviana assim. Né? Mas se tem consistência, abrir o inquérito, o padre é afastado de todas as suas funções, aguardando o encaminhamento do inquérito. E qual é a atitude da igreja, Dom Milton, quando um padre não cumpre o celibato? Existem as penas próprias para os diversos casos, né? Porque o celibato é uma instituição da própria igreja, né? É uma igreja que instituiu o celibato. É uma disciplina da É uma igreja, disciplina da né? igreja. Todo Mas o padre tem que levar a sério essa disciplina. todo clérigo que se decide pelo sacerdócio tem que levar a sério o celibato, né? Tem que viver o celibato. É um Ele- compromisso, uma escolha como é que é? dele. É um compromisso, é uma escolha. é uma dele. escolha, né? A gente acredita que está inerente ao chamado, né? Se ele aceitou o chamado e se comprometeu com o ministério, a igreja acredita que ele está disposto a viver o celibato, né? Caso não esteja, aí se Aí há como de é que fato faz? uma denúncia consistente, ele pode ser suspenso do ministério, ele pode ser afastado por um período, né, para assumir talvez as consequências, para poder um tratamento, ou então para poder repensar a vida dele, né, para fazer uma escolha. Mas o que ele não pode viver é manter uma vida dupla, né? Não pode, Viver né? o sacerdócio e viver uma vida de pai de família. Ele tem que fazer Sim, uma sim. escolha, né? A igreja tem isso também. Padre, o alcoolismo na igreja, como é que O está alcoolismo isso? na igreja, a igreja considera o alcoolismo como uma patologia. Eu falo dentre os religiosos, dentre os padres. Patologia também tem que os padres que sofrem dessa patologia Tem que ser tratados, né? tratados. Existem Porque acaba viciando, né? Porque o próprio, as missas, né? O padre toma o vinho e acaba... É essa a consequência ou não? Não é isso? Não, no que leva ao caso, alcoolismo? no caso de uma disposição do padre ao alcoolismo, até uma licença da Santa Sé que ele pode celebrar com o suco de uva. Ah, pode, né? Pode. Ah, que bom. Mas os padres, quando acontece isso, existem clínicas, grupos dentro da própria igreja que acolhem padres nessas condições e vão tratá-lo, né? Por que a igreja aboliu os confessionários, padre? Bem, acho que foi a partir do Concílio Vaticano II, se compreendeu a confissão mais como um acompanhamento espiritual, mas não é que ele está proibido o confessionário, né? Os padres que desejarem se servir do confessionário, eles podem servir-se. É porque as igrejas não têm mais confessionários, Não né? tem mais confessionário. Geralmente se faz uma sala, né, onde se conversa, se dialoga, para facilitar, né, a comunicação. Alguns preferem, outros não. Porque eu não sei se é piada, ou a gente via pessoas que não são padres acabando confessando pessoas, e por isso talvez a igreja tenha chegado a esse ponto, porque você muitas vezes não identifica. Se uma pessoa qualquer entra no confessionário, acaba confessando muita gente, às vezes o pároco da igreja nem fica sabendo disso, né? Não, mas é difícil. É difícil isso? É difícil, claro. Depois os fiéis sabem, né, quando é o pároco. Será que Quando tem um padre que vem visitar, no mínimo, o pároco tem que apresentar para o povo, olha, tem um padre aqui, vai para essa Semana Santa aqui, ele vai atender confissões, né? Realmente, Difícil, é né? muito difícil acontecer, né? Mas pode acontecer também. Porque de repente tem uma fila de gente no confessionário, chega uma pessoa lá sem apresentar nada, entra lá dentro e acabou, né? pode ser E vai dando a bênção lá à torta e direita, Pois né, é, padre? aí não vale nada. Não vale nada realmente, né? Há carências de padre no Brasil? Muito.
Muito. Diocese de Barretos, uma diocese que precisa... Quantos padres tem a Diocese de Barretos? Aqui são uns 40 padres. Né? 40 padres. Quantas cidades? São 23 paróquias, 13 cidades. Agora, dos 40 padres, nós temos que contar os do clero diocesano e os do clero religioso. Né? Clero diocesano deve ser uns 25, 26, 30 padres. Né? Os demais são religiosos, quer dizer, que vêm de outras congregações, que vêm das congregações, das ordens religiosas. A diferença é essa, o padre diocesano é aquele que fica na diocese. É formado pela diocese. É formado pela diocese. E tem né? estabilidade na diocese. Esses não mudam de lugar, né? Por exemplo, pode mudar de paróquia, mas sempre na mesma diocese. Sei. Os padres religiosos que vêm de outras ordens, de né? outras ordens, de ordens, congregações religiosas, institutos religiosos, né? Podem vir do Paraná, podem vir do Mato Grosso, e estão a serviço do seu superior, estão a serviço da sua congregação religiosa. Pode-se comungar sem confessar, padre? Parece que no concílio... Qual concílio que aboliu, não aboliu completamente, uma pessoa, né? Como é que é feito? O que a igreja diz é que aqueles que cometem pecado grave estão impedidos de comungar. Né? Devem procurar o sacramento da confissão. Né? Então aí fica a critério da pessoa. A igreja também diz que pelo menos uma vez ao ano os fiéis católicos devem procurar confessar-se por ocasião da Páscoa. Né? Que na Igreja do Brasil é desde a Páscoa até setembro, há um espaço longo para se considerar o tempo, o período da Páscoa. Né? Enfim, mas a advertência da Igreja é que só comunguem, não devem comungar aqueles que tenham cometido pecados graves. Né? Aquilo que o próprio apóstolo Paulo diz: quem comunga indignamente do corpo do Senhor, esse se torna réu, se torna culpado da morte dele. Mas se a pessoa que cometeu um pecado grave e comunga, ele não pode confessar depois? Ou não? Não, a igreja... Não admite essa possibilidade? Não admite essa possibilidade. E aquelas confissões comunitárias ainda existem na igreja? Não devem acontecer também. A confissão tem que ser auricular. O padre tem que atender aquele fiel. Aquele fiel que comete o pecado grave, né? Comete o pecado grave, mesmo outros pecados. A confissão não é só para os pecados graves. Né? Em princípio, sim. Aqueles que cometem pecados graves precisam submeter-se à confissão para poder recuperar a graça de Deus. Mas aqueles que cometem faltas leves, E para isso também a confissão aumenta a graça, aumenta o desejo, o fervor, quer dizer, aumenta dá a possibilidade da pessoa intensificar a sua vida de fé. Não existem mais as confissões comunitárias? Podem ocorrer com a autorização do bispo. Mas os bispos são orientados a permitir em caso de extrema necessidade. Né? Porque antigamente era comum, né, ter confissões comunitárias. Né? Era comum. Campanha da Fraternidade desse ano, Fraternidade, o título, né? Fraternidade, Igreja e Sociedade. Como é que foi a campanha da Fraternidade em Barretos? Olha, eu penso que houve uma grande abertura, uma grande aceitação. Né? Embora a campanha ela se realize no período da Quaresma, mas na verdade ela se estende o ano todo. Quer dizer, a temática da campanha deve acompanhar o ano todo. O ano todo. No período da novena do padroeiro, nos meses temáticos durante o ano. Então eu creio que teve um bom início na Diocese de Barretos. Né? Houve boa participação dos católicos? Houve, bem, as comunidades que têm realizado círculos bíblicos, os encontros da campanha, a Via Sacra, né? Iniciativas como essas que nós tivemos, de visitar as prefeituras, agora um projeto para uma presença da igreja nas escolas, né? Um trabalho da igreja aqui em Barretos com a população de rua. Né? Então são projetos que vão nascendo da campanha da fraternidade. Né? Como é que é esse projeto nas escolas? Esse projeto nas escolas foi um apelo que nos foi feito pela secretária, pela diretora regional de ensino, pelo secretário municipal de ensino, de educação, que pediram à Igreja Católica que intensificasse o seu trabalho, a sua presença nas escolas da cidade, para ajudá-los, né? Enfim, e agora nós estamos pensando a uma possibilidade de um trabalho com uma comunidade missionária Mãe Peregrina,
que nasceu em Barretos, ela tem sede em Barretos, mas está estabilizada em Rio Preto, né? Mas há uma possibilidade deles começarem a desenvolver esse trabalho nas escolas aqui da cidade. Sim. De visitas, de encontros, de atividades com professores, com os alunos, né? Eu creio que vai ser uma experiência muito interessante. É, muito bom, né? E a igreja nas ruas, qual é esse projeto que o senhor falou, igreja? É um pedido da secretária, da Isilda Del Vecchio, que é a secretária municipal da Ação Social, né, aqui do município. Então, um pedido para que a igreja estabeleça um trabalho com a população de rua, né? Já houve há uma situação bastante difícil com a população de rua, e há um trabalho, já houve aqui em Barretos a presença da Toca de Assis, que trabalhava especificamente... Acabou a Toca de Assis aqui? Não, aqui em Barretos sim. Mas a gente pensa, já conversei com a Tânia, com o Júlio, da Fundação Padre Gabriel, eles têm aí uma casa de acolhida, já tem um projeto deles, da Fundação Padre Gabriel, da comunidade Célula Mater. Então eu penso que nós vamos, através da Fundação Padre Gabriel, da Célula Mater, organizar melhor a nossa ação, embora a Célula Mater já venha realizando esse trabalho naquela casa de acolhida lá, Teresa de Calcutá, enfim, a casa de triagem, ali perto da Igreja do Rosário. Há todo um trabalho que agora tende a se aperfeiçoar, se intensificar para poder atender o pedido do município. Como o bispo vê os carismáticos, como ele se relaciona com os carismáticos? A renovação carismática? Renovação carismática. É um grupo da Igreja Católica, é um trabalho de grande valor, um trabalho enriquece a igreja, não é? Acho que é um trabalho muito interessante. Bem, vamos terminando mais um bloco, Dom Milton Quenan Júnior, e no próximo bloco vamos falar sobre a Semana Santa que começa amanhã. Vamos a mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltaremos já com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo Dom Milton Quenan Júnior, bispo da Diocese de Barretos. Dom Milton, antes de falarmos sobre a campanha da fraternidade, o movimento de Cursílio, como é que está? Acabou? Existe ainda? O movimento de Cursílios ainda existe. Também agora há um trabalho de se reorganizar, de se voltar a se organizar, a se articular na Diocese, né? Nem todas as paróquias têm, mas as paróquias que têm, a intenção agora é através das utreias, dos encontros, procurar chamar os cursilistas, os ex-cursilistas, para que eles voltem a participar, voltem a atuar. Então a proposta, de fato, é de que a gente possa reorganizar o movimento na Diocese de Barretos. Porque o movimento foi muito bom, teve uma época que estava no auge, né? Impressionante. No Brasil, Barretos se destacava. Destacava, né? muito. Com o movimento de Cursílios, né? Inclusive, eu conheci muito o Dom José de Matos em movimento de Cursílios, né? Ele participava ativamente, inclusive. Vamos falar agora sobre a Semana Santa, o que a Semana Santa representa para os católicos, para a comunidade. Vamos analisar dia por dia o que representa o Domingo de Ramos e assim por diante, né? Bem, a Semana Santa que vai começar amanhã, né? Vai começar amanhã. Com a celebração de Ramos, nós iniciamos esta grande semana na qual a Igreja procura acompanhar os últimos momentos da vida de Jesus, né? A semana culmina com a celebração da Páscoa, que é a maior das festas, o centro do ano litúrgico, né? Toda a vida da igreja, ela gira em torno da celebração da Páscoa da ressurreição do Senhor. É o ponto mais importante da igreja, do fundamento, é a ressurreição de Cristo. É a ressurreição de Cristo, né? Então nós acompanhamos, durante esta semana nós vamos nos preparando intensamente para celebrar a Páscoa, revivendo os últimos acontecimentos da vida de Jesus. Então, o Domingo de Ramos seria o início, né? Porque ele está entrando, gostaria que o senhor explicasse, entrando em Jerusalém, né?
Então nós revivemos no domingo de Ramos, Jesus que chega à cidade santa, que entra na sua cidade, acolhido como bendito que vem em nome do Senhor, acolhido pelo seu povo, com hosanas nas alturas, as pessoas o saúdam com palmas de oliveiras, com palmas de palmeiras, revestem o chão com suas vestes, colocam seus mantos, e Jesus, como um rei humilde e pacífico, montado num burrinho, entra na sua cidade, né? Como um rei de paz, né? Ele entra na sua cidade, né? Então esse é o fato que nós relembramos e celebramos amanhã na celebração de Ramos, né? Que é também chamado Domingo da Paixão e de Ramos, né? Porque é o domingo no qual se lê durante a missa a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É acompanhado com a bênção e a procissão de Ramos. Segunda, terça e quarta-feira, nós vamos reviver aqueles acontecimentos da vida de Jesus mais próximos da sua paixão. A unção em Betânia. Segunda-feira representa o quê? Tem especificamente a segunda? Segunda-feira, a unção de Betânia. A terça e a quarta-feira, a liturgia fala da traição de Judas, né? Mas nesses dias, a igreja, as dioceses celebram a missa do Crisma, que é quando se reúnem os sacerdotes de toda a diocese, que vão renovar as suas promessas sacerdotais diante do bispo, e quando são abençoados... Isso na quinta? Isso nas dioceses, muitas dioceses celebram nessas noites aí, numa dessas noites. Numa dessas noites. Nós em Barretos vamos celebrar esse ano na terça-feira à noite, 8 horas da noite. Aqui na Catedral. Na Catedral. Então os sacerdotes renovam as suas promessas sacerdotais, e são abençoados os óleos dos enfermos, dos catecúmenos e o óleo crismal, né? É uma celebração bonita, porque é uma celebração... Vem todos os padres da diocese. Todos os padres da diocese, diáconos, a gente conta com os religiosos e com os fiéis, todos são convidados a participar. Né? Quinta-feira nós iniciamos o Tríduo Pascal. A Páscoa ela é celebrada em 3 momentos. Ela inicia com a celebração da Ceia do Senhor, que é a missa do lava-pés, né? Na quinta-feira. Quinta-feira à noite. Às 8 horas. Essa missa do lava-pés representa o que? Jesus, à véspera da sua morte, reunido com os apóstolos, lavou os pés dos seus discípulos. E, além disso, instituiu ali naquela noite o sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia. Ele instituiu na quinta noite. Fazer isto em minha memória. Instituiu o sacerdócio. Quando ele disse fazer isso em minha memória. E quando ele tomou o pão e partiu e disse, tomai e comei, e entregou o cálice, tomai e bebei, ele instituiu a Eucaristia. Sim, né? sim. Isso na noite, na celebração da ceia do Senhor. Então o Tríduo Pascal inicia com a missa da ceia, é uma missa que não se conclui, né? Ela termina com o translado do Santíssimo Sacramento, que é colocado no altar para a adoração dos fiéis. As hóstias que vão se... no finalzinho da missa acontece. Há uma transladação do Santíssimo, que são as hóstias que vão servir a comunhão na sexta-feira, às 15 horas. Às 15 horas. Porque é tido como 15 horas que Jesus tenha falecido, é isso? Na sexta-feira a igreja não celebra a Eucaristia. Então nós temos uma celebração às 15 horas da paixão e morte do Senhor. Então é quando nós revivemos a sua entrega, a sua morte. E comungamos com a Eucaristia que foi consagrada na noite da quinta-feira. Da quinta-feira, né? Então, na quinta-feira, como o senhor disse que é uma missa que não termina, não há bênção, então? Não há bênção. Não há bênção. E nem sexta. E nem sexta. A sexta, a celebração às 3 horas da tarde, a leitura da paixão, oração universal, comunhão, termina com... se despe o altar, se tiram as toalhas do altar, as velas do altar, porque também são colocadas somente na hora da comunhão, né? Então se desnuda o altar novamente e assim permanece até a noite do sábado. A noite do sábado tem a celebração da Vigília Pascal, que é a celebração, a vigília, a mãe de todas as vigílias. É quando se celebra a Páscoa, né?
Na noite do sábado. Na noite do sábado, que seria a ressurreição? A ressurreição do Senhor. Que hora que a igreja comemora realmente a ressurreição? A partir das 8 horas. A partir das 8 da noite? Do pôr do sol. Pôr do sol. Pode-se celebrar a vigília. A vigília. pascal. Então fica 7, em orações 8 horas. a igreja. Como é que é? Como é que é feito essa Bem, vigília? então aí vamos só pelo rito, ainda no rito. No Então rito. inicia a vigília pascal, a bênção do fogo, liturgia da palavra, a renovação das promessas batismais, se há batismo, ocorre o batismo na noite da Páscoa e a celebração eucarística. E termina a missa ali, termina com a bênção. Então, aquilo que começou na quinta-feira Vai terminar no sábado à vai noite. terminar no sábado à E noite. qual é o horário dessa missa? Do sábado, na catedral, é às 20 horas. Às 20 horas é a missa, A né? missa da vigília pascal. Da né? vigília. Bem, Sexta-feira Santa é para os católicos um dia de jejum e abstinência. A partir dos 14 anos, todos os católicos deverão fazer abstinência de carne. E a partir dos 18 anos até os 60 anos, inclusive, deverão fazer abstinência de carne e fazer jejum. Em que consiste o jejum? O jejum é você renunciar a uma refeição do dia. Então você levanta, toma café, almoça, à tarde não janta. Então toma uma sopa, uma coisa leve, né? Renuncia a uma refeição do dia. É o seu jejum. Né? Isso na Sexta-feira Santa. Alguns Esse grupos, negócio de trocar a carne, que é mais barata, por um bacalhau que é caro, é um negócio esquisito, né? Sim. Porque você faz o jejum da carne, não pode comer carne. Mas você vai comprar um bacalhau, principalmente com o dólar que está hoje, eu não sei que sacrifício é esse, viu, mano? Eu não sei. miséria, assim, Não é verdade? essa parte nós pulamos. Hein? Essa parte não... Mas não está certo, mas tem que falar sobre isso. De fato, Que claro. faz o jejum da carne. Então o católico não come carne. Mas vai num bacalhau que é caro. E o pobre, coitadinho, acaba comendo um macarrãozinho ali porque não pode comer a carne, né? Eu, de preferência, eu não como bacalhau na Sexta-feira Santa. Eu como uma pescada. Uma pescada é Uma lógico. pescada frita, É, uma sardinha lógico. no pão. No pão acabou, né? Ótimo. Melhor do que o bacalhau. Mas eu acho que, o preço também é muito melhor. Muito né? melhor. Mas eu penso, Biziário, que a questão aí é a questão das proteínas. Né? Então, a carne dá a sensação te dá uma sensação de satisfação. Satisfação, né? O peixe, você sabe que come o peixe, que seja um bom bacalhau, uma hora depois você está com fome. Sei. Né? Quer Então- dizer, ele engana. Tudo bem, então vamos lá. Sexta-feira é um dia de jejum, abstinência. Sábado, muitos católicos ainda permanecem nessa atitude. O sábado santo é o dia da sepultura de Jesus, quando a gente relembra, né, o Jesus que permanece na sepultura até a noite, até a madrugada do domingo. Né? Então é um dia também de mais sobriedade para os católicos. E domingo? Domingo é dia de festa. Dia de festa, né? Que Jesus ressuscitou, é o domingo de Páscoa, é a hora que os parentes, os pais dão o ovo de Páscoa para os filhos, É né? dia de festa. É aquela alegria, né? Com certeza. E a alegria do comércio também, que vende chocolate, que vende ovo de Páscoa, é aquela Pois coisa é. toda, né? E muita gente fica só nessa alegria, não reza, né? Perde o sentido Pois é. da Semana Santa. O problema é esse. É, o problema não é se alegrar. O problema é de você não viver a Semana Santa como um feriadão. Como feriadão. Como um feriadão. Dom Milton, Kenan Júnior, chegamos ao final do programa. Eu jamais vi uma explicação tão bacana da Semana Santa como o senhor deu no programa de hoje. Porque a obrigado. gente participa, mas acaba não perdendo os detalhes e tal. Foi muito importante para que o telespectador TV Barretos pôde sentir de domingo a domingo a representação dos dias da Semana Santa. Muito obrigado. Eu quero aproveitar a oportunidade e desejar a você, Muito obrigado. desejar ao nosso amigo, como é que chama? Jorge Metzner. Jorge. Esse é o grande da Jorge. TV Barretos, o homem que fundou a TV Barretos. Olha lá, o Milton, que está aqui da Cúria. E desejar a todos aqueles que que acompanham o programa Quero Saber. Se eu pudesse dar uma bênção. Uma semana de fato santa e uma feliz Páscoa, com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa. Muito obrigado, Dom Milton. Agora vamos ao final do nosso programa com uma poesia, uma prece de José Albano. Bom Jesus,
amador das almas santas, bom Jesus, amador das almas puras, de ti vêm as serenas esperanças, de ti vêm as angélicas doçuras. Em toda parte vejo que procuras o pecador ingrato e não se engana para lhe dar as bem-aventuranças que os espíritos gozam nas alturas. E a mim, pois, que em lágrimas desatino e dia e noite em lágrimas me banho, vem abrandar o meu cruel destino. E terminado este degredo estranho, tem compaixão de mim, pastor divino, que não falte uma ovelha ao seu rebanho. Muito obrigado mais uma vez, Dom Milton, muito obrigado ao telespectador da TV Barretos, uma boa Páscoa a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Poliplástico, industrializa tubos de polietileno, uma empresa ecologicamente correta. E Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado.